A história começa com o jogador Shin Sang-guin sendo elogiado por concluir a temida masmorra Ninho do Dragão Antigo. Um homem de roupas gastas suspira, questionando por que ainda se esforça tanto, mesmo com quase 60 anos de idade. Esse homem é o próprio Shin Sang-guin, atualmente com 55 anos. Já se passaram 3 décadas desde que iniciou sua jornada como espadachim. Sua maior conquista foi figurar entre os 100 melhores jogadores de seu país, um feito notável, mas que se torna quase irrelevante diante do imenso número de jogadores ao redor do mundo. Ao avistar um livro misterioso, ele se pergunta se aquela seria mais uma recompensa. Será uma nova habilidade? Pensa. Como já consumiu artefatos antes, a curiosidade o consome. Será que pode devorar o livro também? De repente, uma luz intensa chama sua atenção. Ele recebe a notícia de que o aluno modelo da constelação Late Bloomer chegou. Esse ser celestial elogia Sang-guin por sua determinação e por seu golpe final, executado de forma impecável. A entrada dramática revela: Late Bloomer é sua constelação contratada. Sang-guin expressa gratidão, nunca imaginou que alguém como ele, um espadachim de terceira categoria, receberia apoio de uma entidade tão poderosa. Segundo Late Bloomer, ao atingir o nível 850, todas as estatísticas de artefatos e títulos dobram, no nível 900 triplicam. Atualmente ele está no nível 650, cada vez mais próximo de seu auge. Contudo, devido às condições rigorosas, ele ainda não pôde usufruir dos benefícios da constelação. Late Bloomer o incentiva a devorar o livro de habilidades. Com uma expressão cansada, mas esperançosa, Shin canaliza mana no artefato e decide comê-lo. Sua habilidade de devorar artefatos surgiu ao despertar. Para entendê-la, chegou a ferver e fritar os objetos. Sem sucesso. Foram anos de testes ineficazes. 30 anos se passaram até que, ao sincronizar sua mana com o artefato certo, finalmente ativou seu poder. Infelizmente, a descoberta veio tarde demais. Outros jogadores já haviam se fortalecido e ele falhou em alcançar o mesmo nível. Sang-guin observa o livro e o descarta, embriagado. Reclama que deveria haver instruções. Não acredita que aquilo seja de fato uma habilidade. Late Bloomer admite que há poucas informações disponíveis e pede desculpas por não poder ajudar. Sugere que ele tente a sincronização de mana mais uma vez. Ao ouvir isso, Sang-guin se irrita, está à beira das lágrimas, sabe que o tempo está contra ele. Com quase 60 anos, reflete: se tivesse um filho aos 30, ele já teria 30. Se tivesse tido um filho mais cedo, talvez já fosse avô. A vida humana é curta demais. Late Bloomer pede desculpas se disse algo errado. Sang-guin responde que não há culpa, apenas muitos arrependimentos. A constelação sente o peso de suas palavras. Sang-guin se lembra das costas de alguém que sempre admirou e tentou alcançar, mas agora está velho e cansado. Se fosse um pouco mais jovem, poderia continuar. Late Bloomer apenas escuta, então sorri. Sang-guin o avisa, está se aposentando. Como seu contrato será cancelado, a constelação deve buscar outro jogador. No entanto, inesperadamente, Late Bloomer ativa seu poder. Sang-guin vê sua realidade se distorcer. De repente, ele está em sua última lembrança. Late Bloomer usou sua própria essência para ativar a regressão. Agora tudo recomeça. Mas masmorras e portais são os ambientes onde os jogadores despertam. Será que o mundo realmente funciona assim? Quem levanta essa questão é Park G, conhecido também como jogador. Uma mulher madura de cabelos ruivos confirma sua afirmação. Ela é Jeon Siu, da Jeon Corporation. Ela explica que as masmorras funcionam como trampolins para os jogadores, enquanto os portais conectam-se a outras dimensões, territórios desconhecidos que precisam ser explorados. Durante uma entrevista, o repórter Park Jeon-mi pergunta sobre a masmorra do ano. Enquanto isso, Sang-guin assiste atentamente e murmura para si mesmo: eu realmente regredi? Ele finalmente compreende sua situação. 4 dias já haviam se passado desde o retorno. Havia voltado no tempo 30 anos. Logo depois, perdeu a consciência. Ao despertar, estava em seu pequeno apartamento de 3 décadas atrás. Para sua surpresa, ele não estava mais em seu corpo de 55 anos, mas sim no de 25, mantendo todas as memórias de sua vida passada. Por mais que tentasse entender, a única explicação plausível para essa regressão era um milagre concedido por sua constelação
constelação. Ainda confuso, decidiu não se aprofundar no motivo e focar em sua nova realidade. Em suas mãos, carregava uma adaga de veneno, um artefato de bronze com ataque único. A lâmina concedia mais 17 de poder de ataque e mais 10 de agilidade. Era descrita como um item de autodefesa que não se desgastava facilmente. Embora fosse apenas um simples artefato de bronze, Sanguinho sabia que ela possuía uma habilidade oculta. A taxa de absorção da arma fora inicialmente calculada em 10%, mas, devido ao uso anterior, ajustou-se para 20%. Mesmo com essa taxa considerada baixa, ele sabia que o mais importante era justamente a habilidade oculta da adaga. Iniciou então a sincronização de mana com a adaga do Venomoth. Em seguida, mergulhou na lacuna da inconsciência, um espaço entre a consciência e a absorção. Ali, seu cabelo assumiu um tom branco. Esse estado era necessário para devorar um artefato, e Sanguinho sempre ficava nervoso ao entrar nele. De repente, um prato de frango assado apareceu diante dele. O sistema o notificou de que os preparativos para a absorção da adaga estavam completos. O frango, regado com azeite de oliva, parecia um prato comum. Aliviado, agradeceu por não ter se deparado com algo grotesco, como uma centopeia gigante. Comentou consigo mesmo que se todos os artefatos se manifestassem como pratos comuns, como aquele, poderia devorá-los a qualquer momento. A absorção da adaga começou. Ele ganhou permanentemente mais 2 de agilidade e desbloqueou a habilidade oculta, Golpe Demoníaco. A arma foi completamente absorvida e desapareceu para sempre. Embora lamentasse a perda, sabia que, de qualquer forma, não a utilizaria mais. Como planejou, adquiriu uma habilidade útil. Agora era hora de seguir para a masmorra número 85. Enquanto isso, um homem chamado Yondaikon, líder de equipe, era questionado sobre a presença de um grupo de carregadores. Um dos membros havia desistido, um novato que entrara há apenas 4 dias, chamado Shin Sang-yoon. Yondaikon garantiu ao líder dos carregadores que Sanguinho já havia sido transferido para a equipe de jogadores. O líder, surpreso, questionou a decisão. Afinal, esperava que ele fosse apenas mais um carregador, mas Yondaikon foi firme. Sua decisão era final. Perguntou se havia algum problema. O líder dos carregadores hesitou. Considerava problemático adicionar alguém como Sanguinho ao time. Disseram que a equipe ficaria desequilibrada, comprometendo a distribuição das funções. Yondaikon, no entanto, se aproximou de forma intimidadora, deixando o líder dos carregadores visivelmente nervoso. Ele o lembrou de que era o responsável por toda a equipe e pela distribuição das recompensas. Diante disso, o líder, constrangido, rapidamente se desculpou e se retirou. Assim que ele se afastou, Yondaikon resmungou com desdém sobre os carregadores. Um jogador, curioso, perguntou por que ele havia aceitado Sanguinho no time. Sem paciência, Yondaikon respondeu com frieza: se alguém tivesse que morrer, que fosse Sanguinho. Para ele, o papel de Sang-yoon era simples: agir e morrer. Assim, poderia acalmar os carregadores. Ele não via como um novato de nível 1 poderia ser útil. O jogador ficou chocado com tamanha frieza. Logo depois, Sanguinho apareceu, apresentando-se como o novo membro da equipe. Todos o encararam com expressões fechadas. Daikon, com um sorriso cínico, notou que ele usava uma espada longa. Sanguinho explicou que havia estudado diversos vídeos no YouTube para aprender a manuseá-la. Daikon zombou, dizendo que aquela era uma das espadas mais difíceis de dominar. Mesmo assim, Sang-yoon afirmou com firmeza que no mínimo conseguiria se defender, e pediu um voto de confiança. Isso divertiu Yondaikon, que riu e disse que homens deveriam ter espírito. Em seguida, anunciou o início da incursão na masmorra. Todos se prepararam. Assim que passaram pelo portal, Yondaikon ordenou que ficassem parados na entrada. Seus olhos estavam fixos em Sanguinho, achando ridícula a ideia de alguém aprender a lutar apenas assistindo a vídeos. Para ele, Sang-yoon era só mais um arrogante recém-desperto tentando bancar o herói. A masmorra de Orcs era conhecida por ser um verdadeiro cemitério para iniciantes, e Yondaikon estava certo de que Sanguinho aprenderia isso da pior forma. Mas para sua total surpresa, tudo mudou em questão de segundos. O que parecia uma missão suicida se transformou em algo inacreditável. Diante deles estavam os corpos dos Orcs, todos mortos no chão. A equipe ficou pálida ao ver a cena. Atordoado, Yondaikon sentiu
sentiu o queixo cair, Sanguinho, aquele novato que ele tanto desprezava, havia feito o impensável. A situação mudou completamente. Agora, todos precisavam repensar quem, de fato, era Sang-Yun. Ele estava diante do corpo colossal de um monstro que acabara de decapitar. Daikon observava a cena sem acreditar no que via. A postura de Sanguinho transmitia uma confiança inabalável, algo que nenhum novato deveria ter. Orcs são criaturas constantemente retratadas em jogos, romances e filmes de fantasia. Devido à sua presença marcante na cultura popular, os humanos desenvolveram certo preconceito em relação a eles. Muitos acreditam que orcs são fracos. Mas ali todos perceberam que o verdadeiro erro foi subestimar Sanguinho.